nossa irmã Juliana irá trazer a mensagem do Senhor nesta noite. Saúdo a todos com a paz do Senhor, graças a Deus. Vamos orar pedindo para o Senhor nos ajudar nesta noite, neste dia, que a palavra é dele. Amém? Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo neste dia, Pai. Obrigada por estarmos aqui na tua casa. Estamos aqui gratos a ti por esta oportunidade, Senhor, enquanto muitos lugares dessa terra não têm a oportunidade de louvar, a liberdade de proclamar a tua palavra, de adorar o Senhor em comunhão com os irmãos. E eu te louvo neste dia por esta oportunidade. E peço, Espírito Santo, que o Senhor possa estar comunicando a tua palavra a nós nesta noite, possa estar revelando a tua palavra a nós nesta noite, aquilo que o Senhor quer falar comigo e com a tua igreja, Senhor. Nos usa aqui neste lugar. Tem misericórdia de nós e fala aquilo que nós precisamos, Pai, nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos, por estarmos aqui, mais uma vez, podendo, juntamente com os irmãos, estar ministrando a palavra, pela misericórdia do Senhor, porque, como eu costumeiramente faço aqui no púlpito, eu que sou a mais necessitada desta palavra, né? Se nós formos olhar para nós mesmos, muito aqui já foi louvado nesta noite sobre que nós erramos, né? O irmão Elci, juntamente com a irmã Marcela, que os dois hinos falavam a mesma coisa, né? De que nós erramos, né? E precisamos do Senhor. Todos os irmãos, nós erramos e precisamos do Senhor. Não tem nenhum perfeito, né? Aqueles que eram santos demais, Deus arrebatou, né? Não estão mais. Então, estamos todos aqui crescendo em Cristo, desejando aprender mais do Senhor. E hoje é um culto, né, do departamento de jovens. Nossa igreja tem poucos jovens, né? Mas eu creio que virão mais, irmã, em nome de Jesus, né? Mas os jovens que estão aqui, sintam-se nesta noite felizes e privilegiados por estarem aqui, né? Como a irmã disse, que a filha, né, foi numa festa de aniversário de uma amiga e estava ali um lugar onde não agrada a Deus, e há muita confusão, né? E há muita confusão no meio da igreja, as pessoas confundindo as coisas da igreja com as coisas do mundo, né? E compromisso com Cristo é diferente, irmãos. Ou nós agradamos a um Deus ou ao outro, não é? Sabemos que não é fácil, não é fácil. Não foi para nenhum dos cristãos, não é fácil para nós, não é fácil para ninguém, nem para os adultos, nem para as senhoras, nem para os senhores. Vocês muitas vezes podem olhar para o pastor, para as irmãs do departamento de senhora, para os casais casados e acharem até que somos super crentes, mas não tem nenhum super crente, são todos necessitados da misericórdia do Senhor. Estamos todos crescendo. E há também até aqueles jovens que critiquem, né? E nós vamos ver que não é a melhor posição criticar os mais velhos, né? Achar que porque nós conhecemos um pouco mais a Bíblia, ou porque somos um pouco mais intelectuais do que os pais. Há pais que só estudaram até, sei lá, né, o ensino fundamental, ou não chegaram ao nível superior, aí o filho começa a estudar, aí começa já a criticar, apontar o pai. E, na verdade, não é assim que um jovem cristão deve se comportar. Amém, irmãos? A palavra de Deus, lá no Salmo 119, versículo 9, diz assim, deixa eu ver aqui, para mim não ler diferente na minha referência. Como purificará o jovem o seu caminho? Como purificará o jovem o seu caminho? E logo em seguida, na parte B do versículo, ele diz, observando conforme a tua palavra. Então, só há uma maneira, irmãos, do jovem purificar o seu caminho, observando conforme está na palavra de Deus. Não vamos observar nas novelas, não vamos observar no padrão que o mundo nos dá,
Não vamos observar nos padrões do que aqueles amigos fazem. Não vamos observar nos padrões do Big Brother. Não vamos observar. Nós não vamos purificar os nossos corações com essas coisas. Os nossos corações serão purificados, tanto os jovens como nós, observando a palavra de Deus. Não há outra maneira de purificação de coração, irmãos. E é isso que nós vamos tratar nesta noite. Eu gostaria de ler com os irmãos 2 Crônicas, capítulo 34, do verso 1 ao 4. Na verdade, eu queria ler tudo, mas é muito cansativo, irmãos. Coincidentemente, esse livro, eu estou na minha programação de leitura bíblica, eu estou lendo esse livro. E aí, o Senhor, quando a irmã me chamou para trazer a palavra hoje para os jovens, o Senhor diz, fala sobre Josias, o rei Josias, um jovem rei. Tão jovem, já tinha sido colocado num cargo tão elevado, rei de Judá, de Jerusalém. Diz a palavra do Senhor a partir do verso 1. Na minha Bíblia, o título é assim, Josias abole a idolatria. E diz assim a palavra, tinha Josias 8 anos quando começou a reinar, e 31 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de Davi, seu pai, sem se desviar deles, nem para a direita e nem para a esquerda. Porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. E do 10º ano, começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos e dos bosques e das imagens de escultura e de fundição. E derribaram perante ele os altares de Baalins, e cortou as imagens do sol que estava acima deles, e os bosques, e as imagens de escultura e de fundição quebrou, e reduziu a pó, e o aspergiu sobre as sepulturas dos que lhes tinham sacrificado. Amém? Nós vamos dar uma olhada mais em algumas referências mais na frente, mas essa daqui é a base para a nossa meditação desta noite. Bem, irmãos, então nós vemos aqui o rei Josias, que a palavra de Deus mesmo diz que ele assumiu o reinado quando ele tinha 8 anos. E qual era a situação de Judá nessa época, de Jerusalém nessa época? Bem, aparentemente, Jerusalém ia bem, né? Não se encontrava sobre a ameaça de nações inimigas. O Egito, que era uma nação bem poderosa naquela época, já não era tão poderosa. Os assírios, que eram violentíssimos e grandes saqueadores naquela época, eles estavam em decadência, né? Então, assim, não havia povos tão fortes que ameaçassem Jerusalém naquela época. Existia uma nação que estava se reerguendo, né? Os caldeus naquela época, que seriam os novos babilônicos, né? Neobabilônicos, assim se chamam, mas até então, ainda e por enquanto, não era uma ameaça a Jerusalém, a Judá naquela época. Então, nessa época, estava tranquilo, né? Aparentemente, as coisas estavam tranquilas quando Josias recebeu o reino tão jovem, com 8 anos de idade. E por que ele recebeu tão jovem esse reinado de 8 anos? Porque o seu pai, Amon, né, neto de Manassés, na verdade, tanto o seu avô como o seu pai, Manassés e Amon, eles não foram reis que seguiram a palavra de Deus. Eles não foram reis que observaram, né, o que diz a palavra. Eles não fizeram coisas que foram retas aos olhos de Deus, nem Manassés, nem Amon. Pelo contrário, eles, vamos dizer assim, eram um reinado de verdadeira apostasia. Eles foram terríveis. E o pai de Josias, Amon, foi tão terrível, né, quanto seu pai, Manassés, que só durou 2 anos. E logo ali ele foi aniquilado. E Josias teve que assumir o trono tão jovem, com 8 anos de idade.
Então, o que nós vemos aqui é um jovem uma criança, na verdade, que tudo que ele conhecia, ele havia sido criado num ambiente de pecado, irmãos. A Bíblia fala, se vocês forem ler crônicas, tanto o 1 ou o 2, Reis, 1 Reis, 2 Reis, que é um pouco, há uma repetição, às vezes, entre um e outro, vocês vão observar que a nação de Judá, a nação de Israel, sempre inclinada a sair do propósito de Deus, e eles eram muito, quando eles se desviavam do Senhor e entravam no caminho de idolatria, a coisa era tremenda. Manassés, o avô de Josias, a Bíblia diz que ele sacrificou até filhos a esses deuses, né, Astarote e outros tantos. E Amon, o filho, que era o pai de Josias, não foi diferente. O pecado da idolatria era tremendo naquela época, irmãos. Era horrível. Esses estudos, né, que se fazem sobre esses livros, dizem que era uma coisa tão terrível que no próprio templo do Senhor, as prostitutas, né, elas faziam câmaras dentro e ali elas adoravam aos deuses estranhos dentro do templo do Senhor. Ou seja, era terrível a idolatria naquela época. E nesse momento em que Judá vive e Israel, Deus levanta vários profetas. A gente vê vários profetas, levantou Abacuque, levantou Jeremias, né, para estarem ali advertindo ao povo, e sempre a mensagem é a mesma para aquele povo: olha, se arrependam do pecado, senão eu vou levantar pessoas, nações inimigas, para corrigirem vocês, para ver se vocês abandonam essas práticas. Então, em meio a esse pecado todo vivido por Jerusalém, Deus levantava homens de Deus, profetas, para estarem ali repreendendo as pessoas, conscientizando eles do pecado deles. E é nesse ambiente que Josias, aquele menino, ele é criado, irmãos. Ele é acostumado. Ele, certamente, irmãos, ele viu, presenciou tudo isso. Ele assume com 8 anos o reinado, apesar de aparentemente aquela nação estar livre de nações inimigas, estar, digamos, tudo tranquilo e em paz. É nessa conjuntura ainda de pecado, porque a nação, ela estava com o coração voltado ao pecado. Eles vinham de gerações, de dinastias de pecado. Então, no coração das pessoas daquela época, ainda estava o pecado, irmãos. E é nessa conjuntura que Josias assume o reinado. Nesse ambiente de pecado. Mas a Bíblia diz, ele tinha tudo para seguir o que o avô e o que o pai fez. Aquela criança tão jovem. Eu estudei na faculdade, eu acho que muita gente aqui pagou essas matérias que falam de sociologia, essas coisas todas, e geralmente existe uma teoria que o homem é fruto do meio, e muita gente acredita nisso à risca. Eu acredito em parte que o homem é fruto do meio. Em parte, irmãos. Toda regra é a sua exceção. A Bíblia diz que Josias, ele tinha tudo para ser um rei tão perverso quanto foi o seu pai e o seu avô. Mas a Bíblia diz que ele foi diferente. A Bíblia fala que Josias aqui, no versículo 2, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor e andou nos caminhos de Deus. Diferentemente de tudo que ele tinha visto, de tudo que ele tinha presenciado. Olha, jovem, vou dizer para você, eu não sei em que ambiente você nasceu. Se tudo que você não conhece é amor, ou é paz, ou é Deus, mas eu quero dizer para você que isto não é mais motivo para você continuar como o teu pai, como os teus avós. Você ainda tem tempo para mudar essa história. Você tem tempo. Não se esconda
no que aconteceu no teu passado, no que você viu. Se hoje você está em Cristo, tente andar a partir de hoje nos caminhos do Senhor. Eu não recebi o amor do meu pai, tudo que eu vi é um pai que bebia, que mentia, que se prostituía. Foi assim que eu nasci nesse ambiente, minha irmã. Josias também. Mas Josias não seguiu o caminho do pai. Sabe por que Josias não seguiu o caminho do pai? Porque a palavra de Deus mesmo diz, mais na frente aqui, que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor e andou nos caminhos de Davi, seu pai. Davi, ele vinha da geração de Davi, não era que Davi era o pai biológico dele. E certamente, irmãos, dentro daquela nação, as pessoas comentavam os feitos de Davi, que Davi era um grande homem de guerra, um homem segundo o coração de Deus, um homem que derrubou o gigante Golias. Certamente aquela criança ouviu os grandes feitos que Davi havia feito através do poder de Deus. E olha só que coisa maravilhosa, irmãos. Ele não teve o contato, ele não foi criado na casa, ele não foi criado com a palavra de Deus, mas algo que ele talvez tenha escutado dos grandes feitos de Davi, aquilo gerou nele alguma coisa. E foi isso que ele ouviu que o levou a buscar a Deus. Jovem e meu querido, nesta noite, você pode ter vindo de uma geração perversa, você pode não ter sido criado num lar cristão, não ter visto seu pai e sua mãe em intimidade com Deus, aquele ambiente de amor, mas certamente alguém já falou da palavra de Deus para você, alguém já ministrou Jesus na sua vida. Então mude a trajetória da tua história. Passe agora a buscar a Deus e fazer aquilo que é reto aos olhos do Senhor. Ainda dá tempo para você ser um grande rei como Josias. Você pode, as pessoas olhar para você e dizerem assim: esta criança, esse jovem está fadado a fracassar. Não, em nome de Jesus, você, através de Jesus Cristo, você pode ser diferente. Se você buscar a Deus. Aqui a palavra de Deus diz que ele andou nos caminhos sem se desviar deles, nem para a direita e nem para a esquerda. Um jovem que talvez estivesse destinado a ser tão idólatra e perverso quanto os seus antecessores. Mas a vida dele, a história dele foi mudada porque ele decidiu buscar a Deus. Irmãos, isso é tremendo. A minha e a tua história pode mudar se nós decidirmos buscar ao Senhor, se decidirmos andar nos caminhos dele sem se desviar para a esquerda nem para a direita. Nós podemos não ter tido antepassados tão bons. Eu não fui criada num lar cristão, e eu ainda carrego essa carga que dia após dia eu tento mudar muita coisa, né? Que a gente tenta mudar muita coisa boa eu tenho da minha criação, mas também tem coisas que eu preciso mudar, porque meus pais não conheciam o Senhor. Então não use isso de subterfúgio para não buscar Deus, não buscar a sua presença. Amém? E aí nós vemos a palavra de Deus dizendo assim: e no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, ele começou a buscar a Deus. No 8º ano, ele assumiu com 8 anos. Então, ele tinha 16 anos. Ele era um adolescente. A Bíblia diz que ele, 8 anos após o seu reinado, já com aquele coração inclinado a fazer o que era reto, a Bíblia diz que ele, aos 16 anos, disse assim: eu agora vou buscar a Deus. Vou buscar a Deus. Ele estava, irmãos, decidido. Eu acredito, aqui não havia sido ainda encontrado o livro da lei lá, o Deuteronômio, não tinha sido encontrado ainda. Foi aqui, nesse capítulo 34, que o pai de Jeremias, Ilquias, vai e encontra o livro. Mas ainda, com 16 anos, o livro não havia sido encontrado. Ele não tinha contato com a palavra. O contato dele talvez tenha sido de ouvir os grandes feitos do rei Davi. Mas ele já se decidiu a buscar a Deus. Eu acho muito, muito forte essa característica de Josias. Dele dizer: não, eu não quero isso. Eu quero diferente.
E a Bíblia diz que ele começa a fazer uma limpeza, irmãos. Uma verdadeira limpeza no reino dele, de Judá. E ele vai mais além, vai também para Israel. Ele não fica ali só no sul, ele vai para o norte também. Além de fazer a faxina, digamos assim, no reino de Judá, ele decide, eu vou também fazer em Jerusalém. E lá em Reis, fala melhor do que aqui em Crônicas. E aí diz, olha, ele derribou perante ele os altares de Baalim, cortou as imagens, né, os bosques, imagens de escultura, de fundição, ou seja, até os ossos dos sacerdotes ele queimou sobre os altares e purificou a Judá e Jerusalém. Ou seja, quando ele começa a buscar, quando a gente começa, meu amado, a buscar a Deus, sabe o que produz em nós? A busca a Deus, a presença dele, inconformismo com o pecado. Quando nós começamos a buscar a presença de Deus, você não consegue mais se conformar com o pecado, irmãos. Você pode nem, ele ainda não tinha, a palavra de Deus não tinha sido encontrada ainda. Mas ele já estava buscando a presença de Deus. Ele tinha aquela curiosidade de fazer algo diferente. E isso começou a gerar nele aquela inconforma, eu não quero mais isso. Eu não quero mais fazer o que os meus pais fizeram. Eu vou arrancar tudo isso, toda essa idolatria. Ou seja, quando nós buscamos a presença de Deus, a gente tem vontade de tirar tudo que em nós desagrada o Espírito Santo, como foi louvado aqui. A busca por Deus desperta em nós esse inconformismo com o pecado. Existem, irmãos, muitos cristãos conformados. Está escrito na palavra, não vos conformeis com as coisas deste mundo. Quando você estiver muito conformado com tudo que está acontecendo, com o pecado, alguma coisa errada está, meu irmão. O cristão que busca a Deus, ele não se conforma com esse pecado, com essa coisa triste que está acontecendo. E a Bíblia diz que ele começou a fazer uma limpeza. Esse é o primeiro passo para a mudança, irmãos, a limpeza. O primeiro passo para sermos grandes reis, Josias, é começar tirando em nós aquilo que não agrada ao Senhor. Tirando de nós a idolatria. E você diz assim, mas eu não tenho idolatria. Irmãos, há tantas formas de idolatria. Essa aqui são as formas mais terríveis. Sacrifício de crianças, prostituição dentro do templo. Mas existem idolatrias. Às vezes nós idolatramos o nosso próprio conhecimento, a nossa própria sabedoria. Idolatramos um objeto. Idolatramos os bens que nós temos. Idolatramos uma pessoa. Tem pessoas que são tão idólatras de pessoas, irmãos, que elas criam, inclusive, uma dependência emocional. Isso é pecado. E aí, às vezes, eu já observei até dentro de igreja, com pastores, isso. Eu já passei por muita igreja. Assim, muita igreja, que eu digo assim, assembleia, muita igreja, denominação não, né? Uma assembleia, a nossa lá, em Passagem de Areia. Mas na assembleia, como os pastores, eu me mudei de lugar, então eu frequentei de lugares diferentes, mas sendo a assembleia. E a gente observava a dependência emocional das pessoas. Às vezes o pastor saía, as pessoas iam atrás, achando que aquilo ali ia curar a sua dependência. Você só estava substituindo uma coisa por outra. Não é cura. Existem tantas formas de idolatria, meus irmãos. E nós precisamos tirar isso de dentro de nós. Precisamos fazer essa limpeza. Existem pessoas que se acham santas demais, ou inteligentes demais, ou que são perfeitas. E aí, quando o Espírito Santo começa a nos quebrar, nós começamos a sofrer, porque vemos que não é assim. E eu estou falando isso de conhecimento próprio, eu. Sou mais carente, não disse aqui, mais carente dessa palavra do que todos que estão aí. Então, existem coisas que nós precisamos tirar de nós. É como eu disse, às vezes existem aqueles jovens que começam a estudar e começam a ficar, já começam a criticar os pais, né? A gente começa a criticar, começa a abrir o conhecimento e a gente já perde a humildade, já é idolatria ao conhecimento, a idolatria ao eu. Existe muita coisa que nós precisamos, irmãos, todos nós, melhorar. E aí, a gente vê que ele
começou a se esforçar em fazer essa limpeza, essa faxina lá nos reinados. E a palavra de Deus disse que ele vai retirando tudo, desfazendo tudo. E mais na frente, a partir do versículo 8, a gente vê que diz assim, o versículo 8 do capítulo 34. E no ano 18º de seu reinado, havendo já purificado a terra e a casa, enviou a Safã, filho de Azalias, e Maezeias, maioral da cidade de Joá, filho de Joacás, registrador, para repararem a casa do Senhor seu Deus. Então, depois que ele retirou toda a idolatria, todo o pecado, e agora ele vai começar um trabalho de reparação do templo. Reparação da casa do Senhor. Vamos lá para o Novo Testamento, o que é que o apóstolo Paulo diz? Que nós somos o quê? Templo e morada do Espírito Santo de Deus. Naquela época o templo era templo físico, né? Mas hoje o templo somos nós. Essa faxina nós precisamos fazer em nós. Essa retirada de tudo aquilo que não agrada precisamos fazer dentro de nós. Somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Devemos buscar a presença de Deus e retirar tudo que não agrada ao Senhor, porque somos esse templo, assim como o rei Josias foi tirando todo o pecado e reparando. A casa do Senhor fazia anos que não era reparada. Durante Manassés e durante Amon não houve reparação, não. Estava uma coisa terrível o templo do Senhor naquela época. Não havia reparação. E quando começaram a fazer os reparos na casa do Senhor, aí Ilquias, o que é que Ilquias acha, irmãos? O livro da lei. Olha que coisa linda. O livro da lei de Moisés foi encontrado, justamente como se começa a reparar o templo. Ou seja, algo que foi revelado a Josias ainda na infância, né? Algo que ele tinha ouvido falar. Aquilo gerou nele uma busca a Deus. E essa busca a Deus gerou nele um inconformismo pelo pecado, que levou ele a retirar tudo que não agradava a Deus e começar a reparar a casa do Senhor. Sabe o que é que o Espírito Santo está falando? Que quando nós temos contato com a palavra de Deus e buscamos ao Senhor, a gente começa a se conformar com as nossas atitudes que não agradam ao Senhor, com as coisas que estão ao nosso redor que não agradam mais a Deus, e a gente tenta buscar, tirar isso, e começamos a reparar e a limpar a nós mesmos, o templo, que nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Deixe a sua casa limpa, para que o Espírito Santo de Deus possa habitar. Foi louvado aqui, não retire, Senhor, de mim o teu Espírito Santo. Esse Espírito Santo, ele precisa de uma casa digna, limpa, para achar morada. Como é que ele vai ficar num templo sujo, cheio de prostituição e de idolatria e de pecado? Prepare a tua casa, limpe ela, faça uma faxina. Jogue para lá todo o pecado e toda idolatria. Isso não é do dia para a noite, irmãos. Mas nós precisamos mudar. Precisamos mudar. E aí a gente vê que mais na frente, Ilquias, né, o versículo 14 diz: Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dada pela mão de Moisés. E Ilquias respondeu e disse a Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E disseram: leva lá para o rei, leva para o rei Josias. E sabe o que foi que aconteceu quando chegou o livro para o rei Josias? Deixa eu localizar aqui a referência, irmãos. 19 diz assim: sucedeu, pois, que ouvindo o rei, quando Ilquias levou o livro, né, no verso 18, ele começou a ler aquilo que estava no livro diante do rei Josias. Olha só, já após seus 26 anos, ele já estava aqui com 26 anos, irmãos. De 8 aos 26 anos, dão quantos anos? 18, né? Ele passou 18 anos buscando a Deus, tirando o pecado, tirando a idolatria, começou a reparar o templo, a fazer aquilo que agradava a Deus, e nem ao menos ele tinha tido contato com a palavra escrita. 18 anos. Nós temos a Bíblia disponível para nós todos os dias. Eu tenho vergonha quando eu leio isso.
que às vezes nós não temos tempo. Vivemos numa geração escrava da internet. Você passa horas no computador, horas no WhatsApp, mas não tira 5 minutos para ler a palavra do Senhor. Jovens que gostam muito de tecnologia, né? Mais do que os mais velhos. Facebook, Instagram, é tanta coisa, irmão, né? Twitter. E os jovens são muito ligados nisso. Aproveite tudo isso aí e procure nesse meio a palavra de Deus. O rei Josias passou 18 anos sem contato com a palavra. Quando Ilquias chega que lê a palavra para o rei Josias, olha o que ele faz. No versículo 19 diz assim: sucedeu, pois, que ouvindo o rei as palavras da lei, rasgou as suas vestes. O rei rasgou as vestes. Sabe o que significa, irmãos? As vestes diziam muito de quem a pessoa era naquela época. Dizia muito. Ainda hoje, né, a gente vê que as pessoas olham, né, para nós e já nos julgam pelas vestes. Apesar de que isso não significa nada. Mas naquela época, as vestes diziam. E ele não era qualquer pessoa, ele era o rei de Jerusalém. Ele rasgou as suas vestes reais. Sabe o que ele estava dizendo? Senhor, isso aqui nada importa. Depois que ele ouviu tudo aquilo, ele viu quanto os seus antecessores tinham feito de errado. Ele percebeu o quanto aquela geração necessitava de Deus. O quanto os seus pais tinham feito que tinham desagradado ao Senhor. E ali ele se rasgou, se despojou dele mesmo, irmãos. Nós precisamos nos despojar de nós mesmos. Precisamos, irmãos, né, nos humilhar mesmo na presença de Deus. Dizer: Senhor, eu sou dependente de Ti, eu preciso de Ti. Faz em mim algo novo. Transforma a minha vida. Eu quero estar como está escrito na Tua palavra. Honrando meu pai e minha mãe para que eu tenha longos dias, né? Não é assim que diz a palavra do Senhor? Aí tem jovens que querem ter grandes dias, mas não honram o pai e a mãe. Querem ser bem-sucedidos, mas não respeitam as autoridades. Então comece a mudar o seu interior. Eu convido você nesta noite a rasgar suas vestes, não diante de mim. Eu convido você nesta noite a rasgar suas vestes diante de Deus. Se despojando de você mesma, não se conformando mais com o que você é. Que nesta noite você possa ser impactado pelo Espírito Santo de Deus para você ter uma nova vida e ser como o rei Josias. Por que não? Por que não sermos como o rei Josias? Reparando o nosso templo, mudando a estrutura daqueles que estão ao nosso redor, mudando a nossa estrutura, mas também daqueles que nos cercam. Sejam jovens fortes. Foi lido aqui em Josué capítulo 1, versículo 9. O Senhor dizendo: não te mandei eu não te mandei, vá, que onde você estiver, eu não vou te deixar sozinho. A Bíblia diz que seres fortes, jovens, porque eu já venci o maligno. Vocês já são fortes. Agora precisam se despojar de tudo que não agrada a Deus. Amém? E aí a Bíblia diz que ele rasgou as vestes. E sabe o que o rei fez? Ele leu a lei para todo o povo. A fome de Deus era tão grande dele, que ele leu ali para todo mundo a palavra de Deus. E a Bíblia diz, olha só, irmãos, lá no versículo 32, diz assim: e obrigou a que com tal culto servissem ao Senhor seu Deus todos os seus dias, e não se desviaram de após o Senhor, Deus de seus pais. A Bíblia diz que ele obrigou o rei que se fosse instituído ali o culto. Ele não pediu, não, por favor. Olha, se puderem fazer, façam. Não, foi obrigado a fazerem um culto. Era por bem deles. Às vezes, sabe, jovem, os mais velhos, os pais nos obrigam a fazerem umas coisas que a gente não gosta, mas é para o nosso bem. É para o nosso bem. Muitas vezes, os nossos pastores, os nossos líderes, nos obrigam, assim, eu vou usar entre aspas, porque nada é pela força nem pela violência,
Mas eles nos orientam a fazer aquilo que muitas vezes nós não queremos fazer, mas é para o nosso bem. Antes desse versículo 32, o rei Josias disse: olha, vai lá em Uda, consulta ela para ver, diz a ela sobre esse livro da lei que tu encontrasse, e ali, aquela profetisa Uda, né, usada por Deus, diz assim para ele, para Josias: olha, tudo que está escrito aí é a palavra do Senhor, e Deus está dizendo que vai mandar correção por causa de todo o mal que eles fizeram. Mas como você, rei Josias, né, decidiu buscar a mim, a fazer diferente, a reparar o meu templo, eu vou poupar você, e você vai em paz dormir lá com seus pais. Mas a eles, não. Deus estava dizendo: olha, Josias, como você decidiu buscar a minha presença, fazer limpeza no meu povo, tirar o pecado, se desviou dos maus caminhos, eu vou te poupar, eu vou trazer paz. Você vai morrer em paz. Agora, para aqueles que não aceitarem a correção, mandarei nações inimigas. Então, meus amados, possamos, jovens e homens e mulheres nesta noite, possamos agir, né, com esse mesmo coração do rei Josias, inclinado a buscar a Deus, a nos encher da presença do Senhor, a buscar o Santo Espírito de Deus, a reparar o nosso templo, a tirar aquilo que não agrada ao Senhor das nossas vidas, né? Porque o Senhor, Ele vai nos dar paz. Ele vai ser conosco. Assim como foi com Josué, em todos os dias. Josué foi um líder inclinado a obedecer a palavra de Deus. E Deus sabia, porque Deus, Ele sonda os nossos corações, irmãos. Então, apesar de nós, apesar das nossas falhas, das nossas fraquezas, mas o Senhor, Ele conhece os nossos corações. Então, eu conclamo a igreja nesta noite a se despojar de si mesma, do seu eu, né? A Bíblia diz, o apóstolo Paulo dizia: não sou mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Não sou mais eu. Não é mais você, não são mais as suas ideologias, não são mais os seus pensamentos, não é mais aquilo que você acredita, não mais você, mas Cristo vivendo em mim e você. Era o que o apóstolo Paulo dizia: não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, se inude do Espírito Santo de Deus, faça uma faxina dentro do teu interior, deixe Jesus operar, deixe Ele controlar, Ele ser o pastor da tua vida, como está no Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deixe Ele verdadeiramente ser o teu pastor, aí você vai ver que nada vai te faltar, quando primeiro Ele for o seu pastor. Quando primeiro for Jesus, primeiro Cristo, segundo Cristo, terceiro Cristo, depois vem você e as suas vontades. Primeiro é a vontade dele, segundo a vontade, depois é a sua vontade. A ordem é essa, irmãos. Amém? Jovens, vocês já são fortes. Precisam tão somente, não só os jovens não, toda a igreja do Senhor, se despojar de si, reparando o templo, para que possamos avançar em Cristo Jesus. Amém, igreja? Essa foi a palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração para trazer para a igreja nesta noite. E eu espero que o Espírito Santo de Deus possa ter falado com cada um de vós nesta noite. Agradeço já a oportunidade em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. O mais interessante, irmãos, é que o jovem, ele tem um vigor e a força, ao qual é natural do ser humano, na sua juventude, essa força ser canalizada para algo. E essa juventude de hoje, ela está canalizada mais para as coisas da tecnologia. E o que acontece, irmãos? Aquela tecnologia, ela suga a força dos jovens.
de uma forma que eles não têm força. É num vazio constante. É o tempo todo abrindo página, entrando em redes sociais e mais conhecimentos e mais conhecimento, mas não preenche de maneira alguma aquilo que é mais precioso do Pai, a ação do Espírito Santo de Deus. Josias, irmãos, não tinha internet, mas ele sabia, ele tinha um conhecimento sobre Deus. Você tem um conhecimento sobre Deus. Fica de pé, igreja. Josias, quando ele simplesmente se voltou para Deus e pediu para que fizesse a reforma no templo, que chegaram e encontraram o manuscrito da lei nas suas mãos, irmãos, era algo novo, era algo divino. O Senhor está dizendo para você nesta noite, para mim, para você, meu irmão, nós precisamos buscar algo divino, nós precisamos buscar algo novo. A internet, ela não vai lhe dar isso, irmãos, mas ao conhecer a palavra, você vai mergulhar nesse mar, nesse abismo sem fim, que é o Espírito Santo de Deus, o qual ele vai preencher todo o vazio. E mais, irmãos, o Espírito Santo de Deus deu a Josias, para que ele reinasse, deu orientação. A maioria dos jovens, irmão, não sabe nem o que vai fazer no Enem. Falta orientação espiritual. Mas eu tenho certeza que aquele jovem que busca a presença de Deus, ele tem a orientação divina, porque a Bíblia fala que o Espírito Santo, ele nos ensina todas as coisas. Ele pode nos ensinar nessa noite. Fecha teus olhos.